Bom dia, bom dia, bom dia, 8h38, agora novo horário, 8h38, seja bem-vindo a mais um cafezinho de marketing aqui para a gente conversar sobre business, negócios, vendas, liderança e tudo isso. Deixa eu colocar Etiverse, o que é isso? É a nova modinha do marketing, será? São muitas, nós temos um conhecido da área do marketing, né? Vários, na verdade, parceiros em peso, e a gente brinca, né, com esses nomes, mas é marketing disso, é marketing daquilo, marketing comportamental, marketing ideológico, marketing de autoridade, marketing de valor, marketing... Etiverse é a nova palavra aí que tá rolando dentro do cenário do ambiente de marketing a respeito das tendências. Na verdade, o que acontece são as atualizações das tendências e acabam se criando nomes para identificar, para mostrar para o mercado o que está acontecendo e o que está funcionando, o que as empresas estão testando, né? Então, esse termo Etiverse, você vai escutar falar provavelmente se você está um pouquinho antenado ou antenada de olho aí nas questões do marketing. É um conceito de loops de feedbacks, de comunicação viva. É uma evolução do on-channel. Já vou falar sobre isso para você ficar ligado. Não é um bicho de sete cabeças, mas tem a ver com a tendência do marketing que nós sempre falamos aqui, sobre a questão do posicionamento das marcas e como que elas interagem com o cliente, trocando experiências, mais do que sendo importante que qualquer técnica que a gente possa identificar ou entender ou aprimorar dentro das questões do marketing. Essa terminologia Etiverse foi ancorada por um líder chamado Roland House, pesquisador da Universidade de Michigan, e ele então está aprofundando no sistema à medida que ele identifica que os gestores, os gerentes, enfim, estão acostumados ao modelo de comunicação para os outros, ou seja, eu informo, eu gero conteúdo para informar, para vender. E na medida que as coisas vão evoluindo, o que acontece é que hoje em dia nas redes sociais, enfim, é hoje uma comunicação onde eu disparo a minha mensagem e aquela mensagem ela se torna viva, as pessoas compartilham, as pessoas dão feedbacks, as pessoas interagem de verdade e é isso que a gente quer. Mas como é que a gente faz isso acontecer na prática, né? Hoje todo mundo quer engajamento, o próprio algoritmo, ele é configurado para a questão de engajamento, para que a gente consiga e conquiste cada vez mais engajamento. Então, as publicações que têm comentários, as publicações que têm compartilhamento, essas são mais valorizadas pelos algoritmos, porque é isso que se quer, na verdade, um debate. Por isso também que a gente fala muito da questão de marketing ideológico, porque quando eu ancoro uma bandeira, uma proposta de valor nas empresas, o fluxo ele acontece de forma mais ágil nesse sentido de disseminar o conhecimento, trocando experiências com o usuário, né? Então, esse cenário onde os protagonistas das mídias são os clientes e não mais as empresas, é um cenário em que acontece loop de feedbacks contínuos, as marcas amam, porque isso gera muito valor de mercado em relação à marca, logo gera muita venda, enfim, e em cima de um anúncio a pessoa comenta, a pessoa compartilha, a pessoa gera outro tema, outro debate em cima daquele anúncio. Como que eu lido com tudo isso? Como que eu entro nesse looping? Na verdade, é fazendo aquilo que a gente sempre diz aqui. Gerar conteúdo de qualidade, gerar conteúdo educacional, gerar conteúdo que trate da proposta de valor do seu negócio, do posicionamento da sua marca. Muito mais essa preocupação é relevante do que a questão das técnicas, a questão das trends. Então, essas técnicas, essas trends, elas vão mudando, mas quando você trabalha em cima de conteúdo, você não precisa seguir trends, né? O processo de experiência do cliente com a sua marca ocorre naturalmente. Logo, a gente tem que ficar assim antenado com as tendências do mercado. Nós temos que ser aquilo que eu sempre falo, porta-vozes do nosso segmento para o mercado, diante do mercado. Isso é o que faz o jogo para você, tá? Isso é o que faz o jogo para você, para acontecer. Que mais, né? Que mais? É uma descentralização do marketing, então as empresas elas não têm mais poder sobre o fluxo da comunicação, mas sim elas são protagonistas, então elas lançam tendências
O marketing político faz muito isso, né, gente? O marketing político é ancorado nesse sistema. Então, isso não é algo novo, nada é novo, tudo se transforma. Então, como que as marcas podem se adaptar com isso? Antecipando tendências e, nesse sentido, liderando o seu segmento, nichando, conversando com especialistas, como especialista, dizendo, olha, eu entendo disso aqui, é isso aqui que vai acontecer. E aqui a gente abre um parênteses dizendo o seguinte, a inteligência artificial, ela te ajuda muito a identificar as tendências do seu negócio. Então, na medida em que você ancora tendências, na medida em que você verbaliza aí o que vai acontecer, as crises, as oportunidades, os problemas, as dores, tudo que a gente sempre fala em termos de branding, gestão de marca, eu conhecer profundamente meu cliente, eu fazer pesquisa de mercado, eu abrir caixinhas de perguntas ali nas minhas redes sociais. Essas questões fazem com que eu ancore minha proposta de valor no mercado. Eu defendo uma causa, eu estou aqui porque meu produto e meu serviço, eles te solucionam tal situação, isso é uma causa. E quando eu defendo arduamente, através de uma bandeira, ou seja, quando eu mostro para o mercado qual é o meu propósito corporativo, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão comentar, vão participar. Claro que você tem que estar sempre dentro da comunicação, você tem que ficar monitorando tudo, o relacionamento tem que estar sendo constante, né? Então, a atenção aos feedbacks é importante, o engajamento tem que ser contínuo, tudo isso faz a diferença para você, tá? E pra gente finalizar o insight de hoje, eu quero te dizer que essa energia, a gente falou muito sobre isso ontem na CDL Mulher, já em celebração, o Dia da Mulher. Estamos falando sobre as energias femininas como um todo na vida e sobretudo nos negócios, porque elas são todas empreendedoras. A energia feminina, que é ancorar valores, missão, propósito, em tudo que se faz dentro das equipes de trabalho, enfim, quero que você saiba que essa energia é uma energia de muita prosperidade para os negócios. E é o que ancora todo o trabalho de marketing, de branding, de posicionamento. É claro que não é uma energia exclusiva feminina, não é isto. Mas, enquanto que a energia masculina é mais razão, ela acolhe mais dados, a gente tem que juntar as duas coisas, gente. Para fazer acontecer, a gente tem que juntar as duas coisas. Mas sim, as mulheres elas têm uma tendência de valorizar muito essas questões de visão de negócios, essa questão do provimento social. Só que eu quero te dizer que as grandes marcas, a gente reforçou isso ontem nas palestras lá, as grandes marcas, elas são o que são por causa que elas ancoram no mercado essa proposta de valor forte. E isso nunca apareceu em tempo algum como necessidade para as marcas. Hoje é uma necessidade em função de que as redes sociais, elas tornam o cliente líderes, elas tornam o cliente quase como chefes da marca, elas podem cancelar as marcas, elas podem decidir não comprar. Então a vitrine, ela não é mais só no físico, onde o cliente passa na frente e resolve se quer entrar. A vitrine é no digital. Eu quero entrar nessa empresa porque ali eu tenho uma conexão, ali eu estou envolvido, então, ou envolvida. Então, esse contexto de interação com experiência, com a habilidade da marca de ser representante, porta-voz, faz com que as grandes empresas, as pequenas empresas se tornem grandes através da liderança mercadológica. E é isso que a gente faz aqui todos os dias, tá? Então, no momento que eu trabalho aqui, conversando com você, para desenvolver a sua liderança, a sua gestão, né? No sentido de marketing, no sentido comercial, no sentido de desenvolvimento de pessoas e equipes, que é onde tudo acontece, eu preciso que você saiba desses conceitos que é uma tendência. Então, você vai provavelmente escutar falar sobre Etiverse, e aí já abre um outro leque de reflexão que a gente vai seguir da sequência amanhã sobre o que de fato é marketing diante de todas essas questões, diante de todas essas possibilidades, diante de todas essas atualizações, né? Eu costumo dizer que marketing é criatividade. Eu penso em uma ação de relacionamento com o cliente, eu penso em uma ação de conforto para o cliente, de conexão com o cliente, de segurança que eu passo para o cliente, de entregas que eu faço para o cliente. Eu penso na minha estrutura de negócios de forma a agilizar o processo de comunicação com o meu cliente. Eu penso em inovação dos meus produtos e dos meus serviços, eu estou fazendo marketing. Então, vamos entrar um pouquinho nessa questão para a gente não se perder. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, para entender como que eu penso em marketing pensando em investimento e não em custo. Pensando em investimento que volta, tendo uma planilha de retorno, tendo segurança absoluta de que cada real que eu colocar no marketing vai no mínimo voltar 2, né? Então é isso que a gente tem que buscar
enquanto lideranças desse setor, dessa área da comunicação corporativa, junto com os clientes internos e externos, que fazem toda a diferença no jogo dos pequenos e dos grandes, tá? E para isso a gente tem que ter gestão. Fora isso, fico aqui à disposição para você compartilhar insights, compartilhar dúvidas e a gente crescer juntos, tá? Até amanhã. Amanhã a gente... Não, é sábado, né? A gente teve um feriadinho, ficamos um pouquinho longe aí. Segunda-feira a gente volta com mais insights de marketing para você. Faça um excepcional dia!